espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso. Oi, gente. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até Boa ficar noite. maluco ou morrer. É preciso ter cuidado pra mais tarde. Obrigada. Preciso Oiê! Oi, Cá. Tudo bom? você pode retirar. Tudo bom e você? Tudo bem. Nossa, Sil, 3 segundos antes de entrar eu li. Sil e a sua trilha sonora top. Realmente, a sua trilha sonora tá ótima. Achei que combinava. Também achei que combinou. Ornou, né, Sil? Deixa eu te falar, Jundiaí tá aqui, viu? Tá, acabei de chegar. Vitor, Paulinha, tá todo mundo aqui Uhul. com pizza enquanto a gente faz live. Ah, entendi. Tá aí literalmente. Eu achei que eles estavam aqui, né? Aqui, Não, aqui, estamos aqui na clínica. do lado. Que delícia. Aqui assistindo a gente, pra gente fazer a nossa live. Não queria ir embora, não. Gostoso. Acharam que Eu tô na casa dos meus pais, a minha família tá todo mundo lá embaixo também. É bom, né? Bom, pelo menos a gente tem uma plateia já, né, cara? É verdade. Já começou com plateia. Bom, Muito gente, bom. nós estamos aqui no meu Insta, então, apesar de eu achar que a Karen já é bastante conhecida de todo mundo, acho que é bacana fazer uma apresentação, né, cara? Sim, acho que podemos fazer das duas, né, Sil? Pois é. Então, para quem não me conhece, eu sou Silvia, sou psicóloga já há bastante tempo, 30 anos. Eu trabalho com abordagem humanista e transpessoal em consultório, psicoterapia e também com constelação familiar. Facilito constelações já há alguns anos e uma coisa complementa a outra. Tenho uma grande paixão. Estou saindo aqui com essa cara de cansada porque estou vindo de 2 dias de constelação, ontem e hoje, né? Constelamos o dia inteiro ontem e agora acabamos de terminar hoje, desde as 9 da manhã até agora. Então, essa cara que vocês estão vendo aí de acabada, é porque cansa. É um cansaço muito bom, mas cansa. Cansa. E aí, enfim, a gente achou juntas essa live de hoje, uma sugestão da Karen. Oi, Carmen. Oi, amiga. Foi uma Oiê. sugestão da Karen e eu achei muito pertinente esse assunto, né, nesse momento e em qualquer momento da vida. Então, por isso, Sim. agora, diga aí, se apresente. Bom, primeiro, eu fiquei super feliz de você ter aceitado, Sil, a minha sugestão, porque é um assunto que aparece muito no consultório, né? Bom, eu sou nutricionista, né? E como a base do meu trabalho é mais a relação comportamental e de fazer as pazes, especialmente com a comida, de não ter medo de comer, né? Acaba que essa relação com a autoestima e a autoaceitação, ela vem muito. E muitas vezes, né, no sentido de a autoestima é eu achar que o meu corpo tá perfeito, eu achar que o meu corpo tá dentro de um ideal que um dia eu considerei bom. E na realidade, tá bem distante de ser isso, né, Sil? E essa relação de o que é fazer as pazes com você, num sentido de o que é, até que ponto a aceitação e o que é fazer as pazes. E aí foi desse lugar que surgiu a ideia, e principalmente de dores no consultório de muitas pessoas. Enfim, acho que eu falei mais sobre o tema do que sobre eu.
porque as duas coisas, elas fazem muito parte do que eu acabo trazendo no consultório, né? Então, acho que é isso. E aí, pensando nisso, Sil, na verdade, eu não preparei nada para hoje. Tenho que admitir que vim com o coração, porque eu achei que, como a gente acaba falando bastante disso, ir com o coração faria mais sentido do que tudo, né? Eu também não preparei nada, não. Não deu Eu acho tempo, ótimo. né? Como foram 2 dias de constelação. Até comentei com o pessoal aqui. Falei, gente, nós estamos indo para uma live que a gente não conversou nem um minuto sobre. Nem Mas eu gosto, sobre isso. sim, Só sabe? vamos Eu correr. acho que, assim, é muito legal quando é espontâneo, né? A gente Sim, gosta disso também, é muito sua cara isso. sim. E acho que a nossa experiência, ela é bastante grande e ela nos embasa muito, né? Para falar de algumas dessas duas questões que são tão Principalmente desse importantes, ponto. né? Que são tão ligadas, porque a nutrição e a psicologia, né? É junto, Nós, né? Se o caminho é junto, não tem como caminhar separado, é muito junto. sim, sim, e a aceitação, né? Eu costumo dizer que essa palavra aceitação, ela é uma grande chave para a felicidade, se é que a gente pode definir assim, porque as pessoas gostam muito de definições e o que é felicidade, né? Felicidade para uma coisa, felicidade para outra é outra coisa, mas muita gente tem muita vontade que essa palavra seja definida, seja destrinchada. Então, como é que eu consigo ser feliz? O que é ser feliz? Por que tal pessoa não tem nada e é feliz? E por que outra pessoa tem tudo e é feliz? Por que uma pessoa é tão linda e parece que não é feliz? E por que uma pessoa não é bonita dentro dos padrões socialmente aceitos? Mas que engraçado, parece que ela tem uma luz, ela é tão feliz, né? Então, o que é, né? Que base é essa? Onde que a gente se apega para poder tentar entender essas diferenças? O que é que faz uma pessoa que está, às vezes, totalmente fora, agora falando, né, da sua área, de um Sim. padrão estético, né? E essa pessoa é super ok com o corpo que ela Ela- tem, com a vida que ela tem, e ela tem uma energia de alegria, de felicidade dentro dela. E outra pessoa que, sei lá, está super dentro do peso, tem um corpo maravilhoso e fica se apertando e falando, olha, tá vendo isso daqui? Isso aqui é gordura. Tá vendo isso daqui? Isso aqui é uma celulite. Ah, eu não tenho uma relação com meu namorado porque eu não quero que ele veja minha celulite. Então, qual é a... Acho que era legal você falar um pouquinho dentro da tua área, se você percebe isso, se é uma realidade no seu consultório isso, né? Isso é muito uma realidade mesmo no consultório, Sil, e é exatamente como você falou. Não dá para dizer, as pessoas felizes com o corpo, elas têm um corpo X, ou as pessoas infelizes com o corpo têm um corpo X. Porque eu tenho pacientes com todos os tipos de corpo felizes e tenho pacientes com todos os tipos de corpo se cobrando em relação a ele e infelizes com o próprio corpo que chegam para mim com essa queixa especificamente, sabe? E Uhum. aí, um dos pontos que é muito interessante é que eu acabo trazendo diversos exercícios em relação à comida, o que é essa relação de peso na consciência de comer em relação ao próprio corpo, num sentido de engordar e dessa comida mudar o corpo e tal. E tem um limite que eu, como nutricionista, consigo ir. E tem um ponto em que eu não consigo passar mais. Tem um ponto que a gente não consegue avançar nessa relação da onde vem isso? O porquê que você se cobra nesse sentido? É você quem está se cobrando ou é uma cobrança externa? Essa dor, ela é uma dor que muitas vezes a pessoa se confunde no sentido de, quando eu como uma coisa eu sinto peso na consciência. Até que ponto esse peso na consciência é por uma mudança no corpo e até que ponto é porque na realidade a pessoa ela come um negócio e daí ela passa mal, o corpo físico ele fica com uma sensação física desconfortável mesmo, e o peso na Uhum. consciência é da sensação física de desconforto. Quando a gente chega nesse lugar, é mais fácil de lidar, mas eu tenho algumas pacientes que, nesse sentido, a gente já caminhou tudo que podia caminhar. E ainda assim, existe uma cobrança, existe um peso na consciência, existe um olhar e tirar foto. E, por exemplo, a relação com o braço, muitas vezes é bem comum da mulher ela se incomodar com o tamanho do braço, ela se incomoda com isso, ela se incomoda com aquilo.
E aí não tem, meio que não tem mais o que a nutrição fazer nesse sentido. É muito mais uma relação psicológica. E eu acabo me questionando muito, e até muitas vezes acabo, inclusive, encaminhando as pessoas para você e para a constelação, porque me parece que muitas vezes isso é sistêmico e não da pessoa, porque ela fala, cara, eu tenho consciência, racionalmente eu olho e eu vejo que o meu corpo, eu gosto dele, mas vem um negócio que ele é muito mais profundo numa cobrança, vem um negócio que eu não sei de onde é, que de repente quando alguém faz um comentário, aquela dor, eu me sinto pequena em diversos outros aspectos da minha vida, porque fizeram um comentário em relação ao meu corpo. E aí, eu acho que seria até interessante de falar dessa relação da aceitação na relação sistêmica da coisa, sabe? Porque eu vejo isso com frequência no consultório. Eu estava pensando aqui, quando você estava falando, eu estava lembrando de um tempo que eu trabalhei com um cirurgião plástico. Trabalhei no mesmo consultório, né? E ele me mandava muita gente para terapia. E ele dizia assim, Silvia, eu não vou me sujeitar a fazer algo que eu estou vendo que é um absurdo que a pessoa quer fazer, porque o que está movendo ela a fazer não é um defeito, não é uma coisa que realmente é visível que vai fazer uma grande diferença, né? Essa pessoa, ela começa a vir fazer plástica, e ela já não sabe mais aonde ela vai consertar. Ela já consertou tudo, ela já, às vezes, até não consertou, às vezes deformou. Então, às vezes, tinha lá um quadril ok, mas formou lá, colocou uma prótese no glúteo, e daí colocou uma prótese no nariz, e o nariz ficou igual a da bonequinha que ela viu. E aí foi fazendo coisas que não tem fim. E eu vi isso acontecer. Pessoas que gastavam um dinheiro que não tinham para fazer plásticas compulsivamente. Porque a insatisfação está dentro delas. Então, quando você tem uma insatisfação com você, que é o que a gente chama, talvez, de autoestima, e tem outros nomes, né? Mas tem uma insatisfação com você e uma sensação de que eu nunca sou o suficiente, eu preciso consertar fora o que está quebrado dentro. Isso vale para dietas absurdas também, né? Tipo, eu preciso ter um corpo X ou Y para os homens me quererem, por exemplo. Não é para mim, é para que eu seja aceita, né? E aí vem a aceitação. É para o outro. Eu não fui aceita, talvez, aí está falando do ponto de vista sistêmico, então talvez assim, eu não fui aceita pela minha mãe, eu não fui aceita pelo meu pai, eu não fui aceita do jeito que eu sou, imperfeita, porque somos todos imperfeitos. E eu fui criada por um pai e uma mãe que me exigiam perfeição o tempo todo, em todos os sentidos, na escola, nas atitudes, nas palavras, enfim. Essa pessoa, ela cresce com uma sensação de imperfeição e de que, para ela ser amada, ela precisa ser perfeita. Senão ela não merece esse amor dos pais. E se você não sente o amor dos pais, você não vai sentir o amor de ninguém. E aí, por isso, vem, então, as dietas, e vem as plásticas, e vem qualquer coisa que eu possa consertar mais concreta, que eu possa visualizar, que eu possa ver. Tem uma falsa sensação de controle, né? Porque é isso, e também porque consertar dentro dá trabalho também, né? E você tem que olhar para essas dores todas. Sim. Então eu faço uma mudança fora, faço uma plástica, faço uma dieta que eu nunca vou ficar feliz. Sim. E essa deve ser para você também uma coisa um pouco frustrante, porque você deve viver muito, né? Isso de pessoas que chegaram num peso legal, que estão ok, e que ainda assim falam para você, mas não tá bom. Sim, tem. E aí acaba entrando num lugar muito de dor, né? Porque a pessoa, ela nunca tá feliz o suficiente com aquilo. E a hora que a gente, até como eu vejo muitas vezes e até provoca uma reflexão nesse sentido, de ela tem outras dores, como você disse, que são mais profundas, talvez uma dor no relacionamento, talvez ela tá frustrada com o trabalho, talvez ela tá com outras frustrações, mas essas coisas elas dão mais trabalho interno, demandam uma energia diferente para ser olhada. Então ela desvia essa energia em busca de um corpo, em busca de um outro lugar, que ela, num negócio que ela considera uma perfeição, para desviar a atenção dela. Então, enquanto ela tá planejando e pensando só em comida
o dia inteiro, ela não pensa que ela tá frustrada com o trabalho. Ela não pensa que o relacionamento dela tá uma droga. Ela não pensa nas outras dores, porque ela tá com a energia dela toda voltada para aquilo. E aí vira uma bagunça. É isso aí. E acho que é importante dizer assim, né? Não é que a gente está dizendo aqui que não seja importante cuidar dessas coisas. Tudo isso é muito importante. É só uma relação de balanço, né, Sil? É a relação da ordem das coisas, vamos dizer assim. É colocar as coisas numa ordem mais certa. Então, assim, Sim. Tem algum problema fazer plástica? Nenhum problema. Super legal. Se uma coisa está te atrapalhando, faça. Existe para fazer. Que legal. Você não gosta do seu nariz, você se odeia, tira fotografia e acha horroroso. E aquilo está te causando um trauma. E você percebe que se você mudar aquilo, vai te ajudar muito. Meu Deus, tem que mudar, né? Se você sabe que você está fora do peso e aquilo te incomoda porque você não se gosta mais. Não porque alguém não vai gostar de você, não porque... Enfim, aquilo te incomoda porque você pensa, puxa vida, eu poderia ficar melhor. Se eu fizer, eu vou ficar mais saudável, eu vou ficar melhor, eu vou me sentir melhor com as roupas que eu vou vestir. E eu quero ficar dentro do meu peso, porque eu acho que isso é uma saúde, uma questão de saúde. Poxa, que legal, tem mais o que fazer. Então, a gente não está dizendo que essas práticas não são válidas, elas são completamente válidas. O que a gente está dizendo é que elas não podem entrar no lugar de uma coisa que se chama autoaceitação, autoestima. Sim. As coisas são... A ordem é inversa, vamos dizer assim. Você não vai fazer uma plástica para ter autoestima. Você não vai fazer uma... Primeiro tem autoestima e depois você faz a plástica, né? A autoestima vem de dentro. E aí essa é a palavra que a gente fala e muito pouco a gente entende o que é aceitação. O que é aceitação? As pessoas confundem aceitação com resignação. Que é tipo assim, então tá. Então aceitar é não fazer nada. É ficar parado, um desistir. Não é? Passivo. É como se fosse passivo, né? Ah, tá bom, eu aceito o que Deus quiser. Se Deus falou que é para eu ser assim, eu vou ser assim. Não tem nada a ver isso com aceitação. Aceitação, muito pelo contrário, aceitação é uma coisa bastante dinâmica. Tem aquela... quem me conhece sabe que eu não sou muito religiosa, né? Apesar de eu ser muito espiritualizada e gosto da espiritualidade, eu não sou muito religiosa. Mas existe uma única oração aí que vocês estão aqui devem saber qual é o nome dela, que eu acho que é a oração da serenidade, que ela é incrível, eu adoro essa oração, eu acho ela incrível e ainda vou colocar aqui no meu consultório em algum lugar, que ela fala assim, né? Que eu consiga ter serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Coragem para mudar as coisas que eu posso. E sabedoria para distinguir entre elas. Então, isso é aceitação, né? Que eu consiga ter uma aceitação das coisas que eu não posso mudar. Por exemplo, um homem é baixinho. Ele é baixinho. Sim. Então, ele pode escolher assim, eu vou sofrer o resto da vida porque eu sou baixinho. E vou me sentir péssimo porque eu sou baixinho a vida inteira. E vou me sentir inferior porque eu sou baixinho a vida inteira. E vou achar que eu nunca vou encontrar uma mulher bacana porque eu sou baixinho. Ou... Não, eu vou apostar nas coisas que eu tenho boas, bacanas, legais, porque esse tipo de coisa, dessa característica que eu tenho, que é ser baixinho, eu não vou corrigir. Porque um homem não vai usar um salto, né? Não tem como aumentar o osso. Então não tem como aumentar o osso da perna e pôr um pedacinho de perna ali, né? Não tem como fazer. Exato. Então é assim, é uma opção. O que eu quero fazer? Eu quero aceitar e ser feliz, apesar de eu não gostar tanto da minha estatura. Ou eu escolho que eu vou a vida inteira reclamar disso. Sim. Isso é aceitação. Sabe o que entra, que eu lembrei agora? Tá muito na moda e é um movimento que tá crescendo, e eu acho um movimento super bonito, que é a relação com o body positive, que é essa coisa da autoaceitação em relação ao próprio corpo, independente do tamanho. E nisso eu tenho recebido, inclusive, muitas pessoas no consultório que isso se tornou mais uma cobrança, mais um peso na realidade. De tipo, eu tenho que me aceitar, eu não posso querer emagrecer, eu não posso querer mudar o meu nariz se eu não gosto do meu nariz, porque isso é me machucar e é contra enfim, várias coisas nessa relação com o body positive. E, na verdade, eu acredito que é bem nessa linha tênue que divide a relação do que eu posso mudar e a relação do que eu vou aceitar de dentro do meu coração.
Até que ponto você aceitar a tua vida do jeito que ela tá, o teu corpo do jeito que ele tá, e as coisas, ela é positiva, e até que ponto só é mais machucador ainda para você. E a linha que separa uma coisa da outra, ela é muito tênue, né, Sil? Mas eu acho que aí me vem muita sensação assim de quantas pessoas precisam de referenciais externos. O quanto eu Sim, preciso seguir modas. O quanto eu repito coisas que eu não penso para repetir. O sim. quanto, qual é a moda agora? A moda é isso aí, ó, né? A Então, moda agora é eu aceitar. tenho que me enquadrar nesta moda. Qual é a próxima moda? A próxima moda, sei lá, é pintar o cabelo de verde. Então, se eu não tô com o cabelo verde, eu tô fora da moda, eu devo estar totalmente alienada e as pessoas vão me julgar por isso. As pessoas têm muito medo do olhar do outro. Muito. Muito medo. Talvez esteja na lista de medos da maioria das pessoas, Top. assim, né? Como vão me olhar, como vão me julgar, como vão me avaliar, né? E enquanto você fica com medo disso, os outros que não têm medo estão seguindo, estão Sim. indo para a vida, né? Enquanto você está com medo. Quanta gente talvez queria fazer uma live e não faz uma live porque fica assim, nossa, quem será que vai entrar na Vou live? pensar de Será, mim. será que vai pensar de mim? Será que... Cara, desculpa, o problema é seu. O que você vai pensar não é meu domínio. Não é meu domínio. O meu domínio é qual a minha intenção de fazer isso. O que eu tenho para falar sobre isso. Por que eu estou falando isso. Aonde eu acho que eu posso contribuir com isso. Isso é meu domínio, né? O que eu falo. O que você ouve e como você interpreta o que eu falo, desculpa, esse é o problema seu. Sim. Então, as E aí, questões das ditaduras, né? São muito ruins, né, Karen? Você sabe disso, você muito, vive a ditadura aí no seu consultório, né? sim. Direto, né? E a ditadura de qualquer lugar, né? Tanto a ditadura desse lugar do corpo ideal, que alguém disse algum dia que aquele corpo era ideal, quando na realidade até esse corpo ideal, pensando em anos, em moda, ele mudou. E a relação da ditadura da autoaceitação e da beleza natural e de tudo mais. Eu acho que o que vale é a gente olhar para dentro e entender o que é bom para cada um, e não o que é bom na moda. Isso deveria ser moda. Sim, Isso deveria ser moda. A gente sair dos clichês. sim. Entendeu? Porque, assim, se uma mulher hoje em dia diz assim, ó, eu não sou feminista, ela é esculhambada. Ela é É, esculhambada, tem que ser feminista. Porque você é mulher, como você não é feminista? Então você é contra, então você é machista. Daí é outro rótulo. Né? sim. Então, assim, é o tempo todo rótulo, é o tempo todo rótulo, é o tempo todo rótulo. E as pessoas estão consumindo, elas engolem esse rótulo e elas se sentem inadequadas, porque elas não se enquadram em rótulo nenhum. E elas esquecem de falar, cara, desculpa, eu não me enquadro em nada Tô em nenhum disso, sou lugar. eu. Prazer, eu, né? Gosta, gosta, não gosta, sinto muito, tá tudo certo também. Porque, assim, cara, a gente não tem que ser gostado por todo mundo. Isso é Sim, outra bobagem, né? Essa ideia de que a gente tem que ser aceito pelas pessoas, sejam elas quem forem, né? A gente não vai ser aceito de jeito nenhum. Lide com isso, pelo amor de Deus. Isso faz parte da maturidade, isso faz parte de crescer. A gente não vai ser gostado por todo mundo, não vai. Vai ter muita gente que vai te achar arrogante, vai te achar, não vai gostar do seu cabelo cacheado, não vai gostar do seu jeito de falar, não vai gostar da cortina que de está atrás nada. de você, não vai gostar do seu sotaque, não vai gostar sei lá do quê, porque tem gente que não gosta de nada. Tem gente Sim. que vive na plateia querendo criticar porque não tem coragem de subir no palco, né? E se isso foi uma coisa que eu aprendi muito essa relação do se permitir não ser gostada e se identificar com a autenticidade aprender a colocar a autenticidade para fora, eu aprendi no meu processo terapêutico com você, né? E hoje em dia, para mim, é tudo isso muito mais fácil. Agora, uma coisa que eu vejo assim, muito no consultório e até com amigas, no sentido de, poxa, se eu não entrar nesse lugar de agradar todo mundo, pensando na relação com a autoestima, né? Se eu não se eu desistir de não agradar todas as pessoas, da onde que vem essa força para eu saber quem eu sou e saber que eu não preciso agradar todo mundo? Acho que você podia falar um pouco disso, eu tive o meu caminho, o meu processo, mas é o meu caminho, né? Então é muito diferente. De falar dessa relação
de a pessoa ela se fortalecer nos próprios valores para ela aprender quem é ela e a amar quem é ela, para saber que a opinião do outro é só do outro. Fala um pouco disso na versão Você já da respondeu, né? psicologia. Você perguntou e você já respondeu, você percebeu, né? Ah, não, mas eu queria, isso é a minha percepção. Eu queria que você falasse da percepção da psicologia. Você já respondeu, né? Porque Isso é a Karen falando, sabe? A paciente falando. Aqui aprendeu. Quando você se fortalece nos seus próprios valores, e primeiro você precisa enxergar seus valores, né? Porque se você Sim, não vê valor em você, como é que você quer que alguém veja? sim. Como é que você quer exigir isso de outra pessoa, de um X, né? Quando alguém fala assim para mim, isso eu escuto com muita frequência, né? Ah, eu tenho receio do que os outros vão achar, eu tenho receio do que os outros vão falar, eu tenho receio do que os outros vão pensar. A primeira pergunta que eu faço é assim, ó, vamos lá, quem são os outros? Porque Uhum. os outros, sujeito indeterminado, quem são os outros? Né? Quando vocês aí que estão aqui Provavelmente é uma escutando a gente pessoa, né? falar, É alguém, é um grupo de pessoas específicas. então, mas quem é? Quem são Sim, os outros? Quando você fala assim, poxa, eu tenho medo, sei lá, de fazer tal coisa, falar em público e pensar o que os outros vão falar. Nunca são os outros, assim, aleatórios. Se grande. você for pensar, os outros têm muito a ver com os nossos pais, né? Se você Sim, for enxugando, né? Quem são os outros? Ah, nananã, nananã, mas meu pai e minha mãe. Que é quem sim, importa, sim, né? E às vezes você é filha de um pai crítico, de uma mãe crítica, e você cresce com esse nível de crítica. Essa crítica mora dentro de você. O seu sim. pai crítico mora dentro de você. Ele pode ter morrido, ele pode ter deixado de ser crítico, sei lá o quê. Mas não importa. Aquele pai que você introjetou lá no começo da sua vida, do 0 ao 7, ele vive dentro de você. Sua mãe vive dentro de você. Estão aí, né? E aí, esse eu crítico consigo mesmo, ele nasce dessa relação, normalmente. Então, quando você tem uma relação com os seus pais, onde eles gostam de você como você é, onde eles te dizem que você tem valor, onde eles falam dos seus valores, onde você recebeu essa dose de autoestima na infância, você gosta de quem você é, mesmo com um monte de defeito, porque gostar de quem a gente é não tem zero a ver com perfeição. Porque perfeição não existe, meus queridos. Perfeição é morte. O Bert Hellinger fala muito disso. A única coisa que é perfeita é o morto, é a morte. Que é quando você para de evoluir, você já não tem mais para onde ir, você morreu, ficou na perfeição, acabou. Sim. Então, somos todos imperfeitos, graças a Deus. Que bom isso. E que bom quando a gente tem uma aceitação dessa imperfeição. Que bom quando a gente percebe que quanto mais a gente sabe, mais a gente vê o quanto a gente não sabe. E quando a gente aceita essa Uhum. imperfeição, a gente também aceita a imperfeição no outro. E Porque julga quantas menos, né? mulheres não arrumam parceiros, ou vice-versa, homens não arrumam parceiras, porque procuram a perfeição, que nem eles têm para oferecer. Então, quando você aceita quem você é, com os seus defeitos físicos, emocionais, com as coisas que você tem que mudar, com as coisas que são bem difíceis de mudar, enfim, mas você aceita, você gosta daquele combo que é você. Você gosta, fala, cara, eu gosto de mim, eu não me troco por ninguém, eu gosto pra caramba de mim, entendeu? Então aí você não aceita que alguém te trate menos do que isso. Então você fala, pô, eu queria emagrecer, beleza, porque emagrecer é bacana, mas não porque eu vou me gostar mais se eu emagrecer. Não, eu queria emagrecer porque eu vou achar que eu vou ficar mais saudável, porque eu vou achar que eu vou encontrar roupas mais bacanas, que eu vou curtir mais, né? Porque, enfim, porque eu tô carregando um peso que não tá bacana para mim, mas não porque vão achar que eu emagreci e vão falar que eu emagreci e vão dizer que eu fiquei melhor, porque as pessoas vão falar de tudo. Críticos é o que mais temos no mundo. Se você estiver bem, vão falar. Se você estiver mal, vão falar. Se você está feliz, vão falar. Se você estiver infeliz, vão falar. De qualquer jeito, né? Independente de como estiver, vão falar. Por isso que essa relação de fortalecer o de dentro
é o que mais vale. É a Mesmo. única coisa que vale. É a força de verdade, aquilo que a gente chama de força, ela é interna, né? Ela está dentro da gente. E esse é o trabalho mais árduo, mais difícil, que é fortalecer esse interno, que Sim, é olhar para as nossas fraquezas, né? Com sim. coragem e ainda assim aceitar aquilo que a gente não tem como mudar. E tentar mudar aquilo que a gente tem como mudar. Porque, afinal de contas, né, quem para de mudar também já morreu. Ainda que esteja vivo, não é? Quem quase morre está vivo, mas quem quase vive já morreu. Já morreu. Sim. Não E é? Sil, super. E quando você fala dessa relação da expectativa e dos pais e tal, e mesmo essa relação com Bert Hellinger, eu não consigo deixar de pensar na constelação e nessa relação com as expectativas que muitas vezes a gente devolve para os nossos pais na constelação, né? E que às vezes a pessoa racionalmente, ela nem teve a cobrança dos pais, então ela nem liga essa coisa da autoestima com os pais. Mas isso vem de uma cobrança do inconsciente, uma cobrança dos nossos ancestrais. Eu acho que seria legal de falar um pouco para as pessoas, explicar um pouco mais dessa relação da constelação com a autoestima, não seria? É que para mim muda tanto que eu sou tão fã da constelação. A minha vida é antes da constelação e pós-constelação, né? Então. Então, como é que eu vou explicar isso? Deixa eu tentar pensar. Existem alguns padrões que são transgeracionais. Então, vou dar um exemplo aleatório, né? A sua bisavó foi humilhada, foi uma filha, por exemplo, vou dar um exemplo, tá, gente? Ok? Que seja bem claro, um exemplo aleatório. A sua bisavó é uma adotiva, foi uma adotiva, uma filha adotiva. Então, ela já traz na história dela uma Nossa. primeira rejeição, que é a rejeição dos pais biológicos. E isso independe do motivo dos pais biológicos terem abandonado essa criança, tá? Se foi porque não podia criar, porque não tinha dinheiro, porque não importa. A alma da criança entendeu aquilo como uma rejeição, então ela foi descartada, é como se ela não tivesse um valor, não é? E aí uma família adota essa criança. Só que a família que adotou, que também tinham outros filhos, os pais e os filhos legítimos não tratam essa criança como se fosse um filho, realmente alguém que faz parte da família, um irmão. Tratam como se fosse, sei lá, uma empregada. Uma pessoa que está a serviço dessa família. Então, essa pessoa sente uma rejeição dupla. Sim. Duplamente. Então, ela foi rejeitada pelos pais biológicos, ela é rejeitada pelos irmãos adotivos e pelos pais adotivos. Então, o que acontece é que essa pessoa cria dentro dela uma sensação de menos-valia, uma sensação de que eu não sou nada, eu não valho nada, eu não tenho função na vida, por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui vivendo, né? Se ninguém me ama, se os meus próprios pais não me quiseram, e os próprios adotivos também não me querem, os meus irmãos também não me querem, por que alguém vai me querer? Então, Sim. ali se cria um padrão do tipo, eu não valho nada. Vamos dizer que se cria uma crença ali, que a gente chama de uma crença limitante. Essa crença, ela pode ser passada de geração para geração. Então, mesmo que as gerações posteriores não tenham vivido algo parecido, elas ainda assim trazem esse sentimento dessa mãe que se sentiu pouco, que se sentiu insuficiente, que nunca foi feliz, que nunca se sentiu amada, acolhida e tudo mais. Então, esse padrão, ele passa transgeracionalmente. E muitas vezes a pessoa fala, poxa, eu não tenho nada para não gostar de mim, eu sou uma pessoa que eu acho que eu sou bonita, sou bem-sucedida, sou inteligente, sempre fui boa aluna, tenho um bom emprego, tenho uma boa casa, enfim, eu não tenho motivo para não ser feliz. E mesmo assim eu não consigo ser feliz. Então essa pessoa é uma boa candidata para olhar isso sistemicamente, para a gente entender numa constelação de onde pode ter vindo isso
De onde pode ter vindo isso, né? De onde que veio isso? E aí acaba agilizando o processo todo, né, Sil, de encontrar e reconectar isso. Eu lembro, agora falando dessa relação da autoestima, no vou contar a minha constelação, acho que não tem problema, né? Porque faz muito tempo, foi ano passado. Pode Quando eu, falar. quando eu constelei a autoestima, que veio essa relação, foi esse final do ano passado, veio uma relação, quando a minha mãe engravidou de mim, ela, num primeiro momento, não queria engravidar, e aí eu me senti rejeitada. E quando eu constelei a minha autoestima, apareceu essa rejeição da minha mãe, e quando ela estava grávida de mim ainda. Então acabou que influenciou no meu aspecto. E aí, se eu não tivesse feito isso, podia ir para os meus filhos e podia e acabar num lugar que a gente não ia nem saber, eles não iam nem, as crianças não iam nem saber de onde vinha e tinha vindo dessa rejeição durante a gestação da minha mãe, né? E talvez você pudesse desenvolver uma doença autoimune, você poderia ter uma depressão, você podia Sim, passar isso para os filhos, né? de E, diversas. e a constelação quebrou É, isso, né? Mas é importante dizer que a terapia é o que amarra esse processo todo, né? A assim, constelação, ela é incrível, ela realmente ela é maravilhosa, porque ela vai num lugar do sistema onde nenhuma terapia vai, mas o que faz a coisa se amarrar e você entender aí a partir disso na vida, como é que eu lido com isso, é a terapia que faz, né? É a consciência individual e sim, não mais a sistêmica, né? sim. Porque se não muda o Autoestima e amor comportamento, próprio, olha, a Fê está perguntando a diferença entre autoestima e amor próprio, né? Não tem diferença, é a mesma coisa, né? Você gosta de você, você tem uma autoestima, você tem um amor por você, você se aceita, você gosta de você. São sinônimos, não vejo diferença com isso, né? sim. Como é que Eu passa para os tive, filhos? Passa para os filhos a sensação de que eles também não são interessantes, não são suficientes, né? De que essa sensação, por exemplo, quando uma criança ela é rejeitada pela mãe, dentro da constelação, a gente nem ia falar de constelação, acabou falando. Quando eu uma não consigo mãe, resistir a não falar de constelação, Sil. quando uma mãe ou um pai, né, é, rejeita uma gravidez, mesmo que seja por um minuto, eu não queria essa gravidez, que raiva, por que veio essa gravidez, etc. A alma da criança já registra essa rejeição, como se os pais desejassem que ela morresse. Eu sei que é bem forte falar nisso, né? Porque muitas mães, claro, normal, passam por isso, porque às vezes engravidam numa época que não queriam e tudo mais, mas na alma da criança aquilo fica gravado. E a gente tem uma tendência gigantesca, inconsciente, de repetir os padrões. Então, você também pode repetir isso no momento em que você, filho, que foi rejeitado, engravidar. Você também pode, naquele momento, falar, putz, eu também não queria engravidar agora. E você engravida, e aquele seu filho que traz o mesmo padrão de rejeição, que tem um filho que traz o mesmo padrão de rejeição, e assim sucessivamente. A gente é muito menos, eu sempre costumo dizer que a gente é muito menos criativo e inédito do que a gente imagina. Né? Aquela música Ainda Somos os Mesmos e Vivemos como Nossos Pais Perfeito. perfeito para a constelação familiar, é incrível. Né? Sim. Vamos, né? O... Já falei, fale, pode falar. Aí tem uma outra pergunta aqui em cima, Sil, que fala entre qual a diferença entre a relação, né, entre autoestima e autoconhecimento. Nossa, tá tudo ligado, né? Tudo ligado. O autoconhecimento é um processo, né? Não é uma coisa que você fala, opa, vou tomar uma pílula de autoconhecimento. Autoconhecimento é um processo. É Você um processo conhecer quem eterno, você né? é. Enquanto está vivo, a gente está se conhecendo, nunca Eterno. termina. Porque quando você fala, por exemplo, você quer ver um exemplo bem uma ilustração disso, né? Se eu falar para você assim, você mataria alguém, Caroline? Você teria coragem de matar alguém? O que você me Agora, responde? hoje, não. Né? Mas, Mas, se você visse a sua mãe
com um revólver na cabeça por um ladrão, com um revólver na cabeça da sua mãe, e você tivesse uma faca na sua mão, você matava essa pessoa? Provavelmente, né? Muda a Perceba, depende da circunstância, depende da concepção. Então, a gente se conhece até o capítulo 2. Sim. Né? A gente não se conhece mesmo, de fato, porque a gente não passou por todas as situações possíveis para a gente poder dizer que a gente se conhece. A gente se conhece relativamente. Então, o processo de terapia e o processo de viver, não só a terapia, mas viver, né? Para quem está desperto, quem está acordado. Viver é um processo eterno de busca. Busca de sentido. Porque, afinal de contas, o que você está fazendo aqui? Você veio aqui fazer o quê? Conta para mim. Você veio aqui estudar, dormir, acordar, comer, ficar doente, sarar, ter uns amiguinhos, brigar, né? Ter um pai e uma mãe, crescer, os seus pais vão morrer, você vai casar, você vai separar, você vai ter filhos, eles vão embora e você vai morrer. Então, o que é viver, né? Então, quem não se pergunta isso, quem não se preocupa com isso, desculpa, já está meio morto. Está vivendo igual zumbi, né? Tem uma cegueira funcional. Porque não é possível você viver sem você se perguntar nada. Não é possível você achar que a vida é só isso, né? Então, o autoconhecimento é esse processo de você pensar quem sou eu, o que eu vim fazer aqui, o que eu quero da minha vida, quais são meus pontos fortes, quais são meus pontos fracos, quais são os pontos que eu preciso reforçar, melhorar, evoluir, para me tornar uma pessoa melhor, para tornar essa vida com mais sentido, com mais significado. E isso para deixar um legado, né, Sil? Até pensando num legado, não precisa ser um legado de impactar 1 zilhão de pessoas, mas a partir do momento que você faz tem uma motivação interna, de um propósito, de entender o que você veio fazer na Terra mesmo, não é férias, né? Não é um passeio. Está longe de ser um passeio, né? Porque, afinal de contas, a gente sabe que não é fácil. A gente tem aí um monte de carnê para pagar, né? A gente tem um monte de situações na vida que são difíceis, tem que lidar com perda, com morte, a gente tem que lidar com rejeição, a gente tem que lidar com separação, com frustração. Então, se a vida fosse fácil, né? Seria bem diferente do que é. A vida não é fácil. Não que ela não seja linda, incrível, maravilhosa. Ela é tudo isso. Mas ela não é fácil. Ela não é um playground, né? Ela é um grande desafio todos os dias. Agora, tem gente que prefere viver na cegueira funcional e também. Tudo bem, vai viver e vai morrer nessa cegueira. Eu conheço gente que fala assim para mim, ó. É muito louco falar isso, mas é verdade. Olha, esse negócio da constelação eu acho incrível, incrível. Se eu fosse fazer, seria com você, com certeza. Mas eu já vivi 50 e poucos anos e eu tenho tanta caixa preta para abrir, que se eu começar a abrir, eu vou fazer o quê com isso? Não dá tempo. Não dá tempo, daqui a pouco eu vou morrer. Não dá tempo de mexer tudo isso. Sim. Então eu falo, como assim? Né? Você tem 50 e poucos anos, nem tivesse 70. Né? Como não? Né? Como não? Sempre dá tempo. Enquanto você está vivo, você está sendo desafiado para ser melhor, para ser melhor, para ser melhor, não para os outros, para você, né? Então, assim, eu acho muito legal gente que encara esse desafio de viver e de encontrar esse sentido no autoconhecimento, na busca incessante aí por se tornar alguém melhor, né? Sim. E Sil, voltando eu acho que essa relação do autoconhecimento com o tema inicial, só para fazer um gancho da autoestima, eu acho que a relação que as pessoas têm com a comida, com a autoestima e autoconhecimento, ela é uma trama muito bonita, porque a forma como a gente se relaciona com a comida e com o próprio corpo, ela é um reflexo e reflete muito na forma como se relaciona com a vida, né? Pensando em comportamento alimentar, os costumes, os vazios que muitas vezes as pessoas preenchem com comida, a razão que as pessoas têm de escolher comer uma coisa ou outra, independente do momento da vida e tudo mais. E eu vejo com muita frequência no consultório, assim, quando a pessoa ela foge de uma coisa, ela tende a fugir de várias coisas. Vamos supor,
Quando ela foge de olhar para a relação que ela tem com a comida, ela foge de olhar para a relação que ela tem nos relacionamentos, ela foge de olhar aqui, ela foge de olhar ali, e aí ela fica fugindo de tudo e vivendo como você falou, vou viver como se fosse um playground e sem prestar atenção em nada, né? E quando você está disposta a olhar, ela passa a olhar todos os aspectos e a entender todos os aspectos, inclusive na relação com a autoestima, a autoaceitação e tudo mais. Eu acho que a própria questão do emagrecimento, né, da obesidade, cada obesidade conta uma história, né? Que é Ou, com totalmente certeza, diferente uma totalmente da outra, né? diferente. Totalmente diferente. Então, as pessoas que tratam a obesidade da mesma forma, pelo amor de Deus, essas pessoas, sabe, tem aqueles nutricionistas ou que pega lá, aperta um botão no computador, imprime uma dieta e dá para você, goela abaixo, né? Corta isso, corta aquilo e come todo mundo igual. Não existe isso. Cada pessoa é uma história inteira diferente. Eu acho que é por isso que você é uma profissional que se destaca tanto, porque você entende o ser humano que está por trás daquele hábito, daquele vício, né? Você olha aquela história e você entende quais são as questões que aquela pessoa traz, para que está servindo aquela gordura, qual é a função da... Isso é autoconhecimento, né, Karen? Isso é autoconhecimento, isso também é aceitação, né? Então, eu aceito a minha história, eu acolho a minha história, eu aceito que eu trouxe padrões do meu pai e da minha mãe relacionados à comida. Às vezes, por exemplo, você teve uma avó que era super afetiva e essa avó entendia amor com comida. E aí você, para poder falar, não, querida avó, eu quero sim o seu amor, você comia tudo que ela põe na mesa. E aí, como é que você vai parar de comer? Parar de comer significa parar de receber o amor dessa avó? Olha que coisa, né? Tão Não dá para parar profunda. de receber. Se não percebe isso, não traz isso. E falando nisso, se eu tenho diversos pacientes exatamente nesse aspecto, com comidas diferentes. Desde tipo arroz até uma coisa que é uma comida base, né? Até uma comida tipo uma guloseima, uma coisa mais difícil de ter na rotina do dia a dia. Uhum, pois é. E Tá quando a muito pessoa ligado. se aceita como ela pode mudar, Muito. né? Quando ela aceita como ela está pronta para mudar. Quando ela briga com o que ela não tem força para mudar. Sim. E isso é muito bonito, porque tudo que a gente. Tudo eu estou generalizando de uma forma muito grande, não tudo, tudo. Mas a maior parte das coisas que a gente briga dentro de nós só cresce, né? O medo, a autoaceitação das nossas relações, do tipo, entendeu qual é o significado de um arroz ou de uma Coca-Cola ou de um chocolate na sua vida, o que ele traz para você. E conforme eu nego isso, a vontade, a sensação de compulsão, ela cresce. A partir do momento que eu aceito e aprendo a lidar e até a preencher o vazio que aquilo estava preenchendo de outras formas, que também sejam confortáveis, muda a intensidade e a forma como eu vou me alimentar daquele alimento. Uhum. É. E a pessoa tem que entender isso para ela aderir à mudança alimentar. Porque se ela não entender que existe uma questão emocional por trás disso tudo, ela vai simplificar demais a questão da mudança alimentar e ela não vai sustentar essa mudança. Isso, daí vira uma dieta, porque ela faz por um curto período de tempo e cai. Aí faz por outro. Aí, esse nutricionista ou essa psicóloga que tentou me ajudar não deu certo. Aí ela muda de profissional para tentar uma outra abordagem, ela faz por um curto período e desanda de novo. Vira uma bola de neve, sempre assim, né? E nunca ninguém vai servir, né? Porque, na verdade, ela não aceita nem ela, como é que ela vai aceitar alguém? Então, ninguém vai prestar. O nutricionista não presta, o psicólogo não presta, o médico não presta, o namorado não presta. Ninguém presta, né? Sim. Tudo dá errado para essa pessoa, porque ela não tem uma aceitação dela e das falhas dela e das limitações dela. Então, claro, nada vai servir, né? Sim. Nunca vai ser suficiente. A Val está perguntando aqui o que a relação com a constelação, com a terapia. A constelação, ela trabalha o sistema. Ela vai numa memória sistêmica. Ela trabalha padrões sistêmicos. Ela trabalha o coletivo.
Então, ela entra em... Por que eu falei que nenhuma terapia chega onde chega a constelação? Porque a terapia trabalha com aquilo que o indivíduo consegue trazer. Com aquilo que, de alguma forma, ou ele tem uma memória, ou através da terapia, né, o inconsciente vai liberando memórias para ele, os sonhos, etc. Mas acaba que ele tem algum poder sobre isso, né? Ele traz esse conteúdo. A constelação, ela vai em histórias de antepassados. Histórias, muitas vezes, que ninguém nunca contou para ele, que ele nunca saberia de outra forma, que não fosse através de uma constelação. Por isso que a terapia não chega onde a constelação chega, né? Só que a constelação, ela não substitui a terapia. Jamais. A constelação, ela é um elemento a mais no processo terapêutico. Pode falar. Nesse ponto eu tenho, até em relação ao meu processo com você, Sil, que acho que pode ser um bom exemplo. De, tipo, na terapia, muitas vezes a gente... você vê que você tem um padrão, você vê que você faz desse jeito. E aí, na constelação, percebe e devolve os padrões e tudo bem. Se você não muda o padrão racionalmente, e aí é isso que eu posso contribuir com uma história pessoal. De vezes que eu vi coisas na terapia, na constelação, do tipo, eu tenho esse comportamento. Se eu não estivesse em terapia para encontrar uma forma na terapia de mudar o meu comportamento, talvez racionalmente eu repetisse o comportamento e a constelação não ia adiantar. Mas não porque ela não adiantou, ela resolveu o sistema, mas eu que não mudei o suficiente. É isso, não é, Sil? Ela resolveu, De uma digamos, forma sistemicamente, ela tirou aquele emaranhamento, mas você estava tão condicionado a agir daquela forma que esse condicionamento emocional teu, a constelação não tirou. Vou tirar. Quem vai tirar é você através da terapia. Né? Por isso que é tão importante andar os dois juntos. É muito importante andar os dois juntos, né? Então, eu acho que a gente está quase encerrando aqui, temos 9 minutos, né? Acho que rápido, né? Passou rápido, né? Importante dizer isso, né? O que é aceitação, para mim, isso é uma ideia minha, né? Que fique bem claro, a aceitação, para mim, ela é uma das chaves da felicidade. É quando você entende e aceita sem resignação, aceita alegremente mesmo, que existem coisas que você não vai poder mudar, que não estão na sua mão, que você não tem o que fazer. E você aceita aquilo numa boa, né? Sim. Por exemplo, o seu destino você não vai mudar. A constelação, por exemplo, não muda destino. A gente não vai mudar o nosso destino. O que é para ser nosso, vai ser nosso, né? A gente não vai mudar a nossa altura. A gente não vai mudar os nossos pais. Às vezes você não tem como mudar uma situação, por exemplo, onde você foi demitida de um trabalho que você gostava, que você adorava, você não queria ser demitida, você gostava, mas aquela pessoa que te contratou, que é quem manda, não te quer por algum motivo e você não tem como mudar. Ou um namoro, né, que aquela pessoa não quer mais namorar você, porque ela não gosta mais de você, enfim. Você não tem como mudar só porque você quer mudar, a outra pessoa vai mudar? Não, ela não vai mudar. Então, se você consegue aceitar, né, aquela perda e entender que talvez aquilo, daqui a pouco, lá na frente, vai se mostrar como um ganho, daqui a pouco aquela janela que fechou vai abrir um portal para você, daqui a pouco você vai achar que aquela perda foi um livramento. Se você aceita, né, que aquilo está tudo bem, está dentro do seu percurso, você consegue olhar para situações melhores que virão depois. Se você fica parado, brigando, que você quer, igual uma criança no supermercado, você permanece infantil, não cresce. E nada vai acontecer de diferente na sua vida. Daí nada anda, né? Porque não consegue encontrar soluções. Então, pratique a aceitação. Pratique, é uma prática. A gente não é feliz de graça, a gente é feliz porque a gente luta para ser feliz. A gente trabalha em cima disso. A gente coloca energia nisso. E a aceitação, para mim, faz total parte desse processo de felicidade, né? Junto com a autoestima, junto com o autoconhecimento, né? Óbvio, mas a aceitação faz muito parte disso. Eu aceito se você as coisas colocar, que eu não tenho domínio. O primeiro passo... Ai, desculpa, super te cortei. Não, pode falar, imagina. Se você fosse colocar, você sabe, né? Eu gosto de exercícios práticos. Se você fosse colocar uma coisa, para você começar a aprender a se aceitar, uma coisa para a pessoa começar a fazer, o que você colocaria?
Tem Receitinha. alguma coisa Receitinha. Esse prática? povo Eu que gosta gosto de de receita. receitinha, né? Usa na cara. Né? Eu sempre peço as receitinhas, né? Eu gosto muito, eu aconselho muitas pessoas a fazerem diários de pensamentos, de sentimentos e tal. Eu acho que o diário, o que quiser chamar, né? Ele vai te ajudando a você percebendo o encadeamento do seu pensamento, porque para escrever você tem que pensar, você tem que organizar a ideia. Então, eu tenho vários aqui, clientes, pacientes, que eu falo, faz um diarinho de terapia, né? Um diarinho de bordo para você mesmo perceber o seu processo de crescimento. Então, acho que para começar, seria você ter um caderno para escrever suas emoções, escrever suas tristezas, decepções, descobertas, conquistas e tudo mais. E fazer uma listinha das coisas que você percebe sem falsa humildade, né? No que você é bom, o que você gosta em você. Quais são as suas qualidades, aquilo que você tem como pontos fortes, aquilo que te faz ser um pouquinho melhor que a média, um pouquinho assim, melhor que a média já é muito. Então, é quando você coloca um marca-texto no que é bom e não uma lupa no que não é bom, né? É escolher isso, né? Isso também é escolha. Gente, tem tanta coisa na vida que é escolha. Você escolhe se ficar triste ou feliz, você escolhe o quanto aquela pessoa vai te abalar ou não. Você escolhe olhar para o lado cheio do copo vazio. São escolhas. Enquanto você não se colocar como protagonista da sua vida e se colocar como vítima do destino, a sua vida não vai andar, não vai ser feliz, não vai ser bacana, nunca. Sim. Acho que eu sempre falo também para as pessoas fazerem essa relação com o diário e de principalmente colocar o foco no positivo, né, Sil? O foco naquilo que ela é boa, o foco. Eu chamo muitas vezes de. Como que é? Arsenal de vitórias. Que eu acho que dá uma sensação de coisas boas, né? Para ela colocar os seus pontos fortes mesmo e aquelas coisas que deram certo no dia, as coisas que surpreenderam positivamente e que acaba tendo um resultado muito legal nesse sentido. É o seu quartinho de troféus, né? É, Aonde você se sentiu vitorioso, o que você venceu, o que você conseguiu encarar, enfim, né? As coisas bacanas que aconteceram na sua vida e que você teve um papel fundamental para aquilo acontecer, né? Isso vai te fortalecendo. Você vai né, ficando mais robusto nas tuas convicções, na sua forma de se enxergar, na sua autoaceitação. E aí, se você se aceita, se você se gosta, sem esquecer de mudar o que é necessário mudar, você já está no meio do caminho aí para a coisa dar certo, né? com certeza. Tá num super meio de caminho. É isso mesmo. Adorei fazer uma live de novo com você. Amei também, Sil. Todas as vezes que a gente fez foi uma delícia, né? Foi. Vai ficar gravado assim, o Tarcísio está aí, está gravando. Daqui a pouquinho Perfeito. a gente já distribui para vocês pelo Instagram e pelo canal também. Silvia Barros, psicóloga, Instagram, né? Que vocês estão sabendo. O canal chama No Divã com Silvia Barros. E o da Cá, fala aí, Cá. É Nutricare Cavalari. E aí, pro pessoal que tá vendo pelo meu, eu coloco, quando sair no YouTube, eu coloco o link para as pessoas. E aí você consegue. Legal. Certo? Gente, eu espero que tenha sido legal para vocês. Para mim foi um Também. prazer, sempre bom estar com pessoas que eu gosto muito, que nem a Cá. É Para mim uma também. delícia, né? É leve. É. E Obrigada, flui, né? Andresa. Beijo grande. Hã? Super beijo. Flui. Flui bem. Flui muito, é muito gostoso, né? A gente não planejou nada, mas foi uma delícia. Vai que vai. Acho que domingo que vem talvez a gente consiga fazer mais uma, né? Sim, acredito que sim. E aí, se as Então tá pessoas bom. tiverem ideia de temas, elas podem mandar, né, Sil? Sim, pode mandar. Super, pode mandar. Eu estou querendo Sim. fazer uma sobre borderline. É um Eu pedido acho que que sim. muita gente fazendo para mim. Talvez eu faça na semana que vem também Muito uma bom. live. A Carla deve estar aí. A Carla pediu para mim falar sobre borderline, que é um transtorno que ainda é pouco conhecido, mas que tanta gente sofre dele, né? Sim. Certo? Meus queridos, Super beijo. obrigada, Cá. Beijo, Sil. Obrigada. Um beijo. Obrigada. Até. Tchau, tchau, gente. Tchau, Até. tchau, gente. Até.